Fala Vazos, como é que vocês estão? Só alegria? Espero que vocês estejam bem. Mikael Silva aqui, seja bem-vindo para mais um vídeo, se inscreva no canal, deixa o seu like. E hoje nós falaremos acerca do corte da taxa de juros. O Federal Reserve dos Estados Unidos acabou de cortar em 0,5 corte na taxa de juros do governo americano, fazendo com que os mercados de renda variável, ações, criptomoedas, commodities como um todo, eles começassem a receber sinal verde para a injeção de dinheiro, ou seja, todas as vezes que o governo americano ele corta a taxa de juros, ele começa a injetar dinheiro na economia, porque ele começa a imprimir dinheiro absurdamente. Então as pessoas tiram uma parte do dinheiro dos títulos de renda fixa do governo e aplicam em renda variável para poder buscar mais rentabilidade. Fazendo assim, você há um boom na economia para tentar buscar cada vez lucros maiores. E dessa vez não foi diferente, esperamos 4 anos para que isso acontecesse. E aconteceu nesta quarta-feira. Provavelmente teremos mais 2 cortes aí pela frente. E o que tudo indica é que, como na quarta-feira assim cortou os juros, os mercados já começaram a explodir, indica que também as criptomoedas não será diferente. O Bitcoin ele saiu de 60 mil e já bateu 63.500 dólares. Então ele está subindo. A projeção, e segundo analistas, e o que nós estamos otimistas aqui, até o final do ano ele chegue a bater 100 mil dólares. Então, aquilo que você tem, o pouco que você tem, você verá uma valorização muito grande. Só que, embora nós estejamos muito animados, quando nós olhamos no cenário macroeconômico, no geral, nós enxergamos que está vindo uma crise gigante por aí. E ontem eu estava assistindo um podcast com Renato Amoedo e o Faca. Ele estava dando um cenário e explicando como que funciona para cortar os juros, como foi, literalmente foi um podcast de 3 horas, uma aula de macro e microeconomia surreal. E uma das coisas que eles falaram no podcast, eles explicaram, e um dos cenários que eles estavam dando é que, provavelmente, dentro dos próximos 10 anos, essa conta, ela vai chegar. E ele explicou como que funciona a origem do dinheiro e que, de fato, hoje nós não possuímos nenhuma reserva suficiente que esteja pronta para ser utilizada caso todas as pessoas, todos os bancos, todos os gestores, todos os clientes do mundo inteiro vá aos bancos sacar. Se as pessoas chegarem hoje aos bancos dos Estados Unidos e quiserem sacar ou ver uma corrida aos bancos, não haverá dinheiro suficiente para poder pagar essas pessoas, porque os maiores títulos, as maiores dívidas, os maiores valores, eles estão lastreados em dívida dos bancos americanos. Então, ou seja, não existe hoje dinheiro físico suficiente para poder pagar a dívida dos países, porque cada vez mais os governos estão se endividando. Isso dá um cenário, que é o que está acontecendo aqui no Brasil, o cenário de que até 2027, isso já está decretado e já está entrando em vigor até 2027, haverá o fim do dinheiro físico aqui no Brasil, entrará uma CBDC, ou seja, o famoso DREX. Esse DREX ele tem por finalidade fazer com que é uma blockchain que imita a mesma tecnologia que a do Bitcoin. Ela tem por finalidade fazer com que o governo saiba de todas as transações que está acontecendo no mundo real, em tempo real, ter o controle, a transparência, só que tem um agravante. Ao invés de ser igual ao Bitcoin, que ele é descentralizado, ou seja, não tem como o governo ir lá e congelar essa transação ou tirar o dinheiro da conta das pessoas, não. Essa CBDC e essa DREX emitida pelo governo, eles podem travar essas transações, eles já podem, caso esteja devendo alguma coisa ou eles queiram, eles podem ir lá e pegar esse dinheiro, igual está vendo agora com o confisco legal do seu dinheiro parado no seu nome. Caso você passe um tempo sem utilizar, esse dinheiro ele é confiscado. Então, nós estamos caminhando para esse cenário. O que isso acontece? Isso dá algumas possibilidades. Uma dessas possibilidades é o crédito social. O que é o crédito social? O crédito social que já tem na China. Ou seja, são pontuações que eu e você, como cidadão, recebemos por andar dentro das regras em que a nação impõe, que os governantes impõem. Quem cumpre melhor essas regras, eles têm uma pontuação. Quem descumpre alguma regra, quem tem alguma penalidade, essas pessoas elas vão baixando nessa escala. E automaticamente o governo ele consegue saber, e o outro cidadão consegue saber qual que é a sua pontuação. Embora nós já vivemos em um sistema desse, só que meio disfarçado, na China ele é muito mais explícito e também faz com que o governo ele consiga destinar o que você tem que fazer com mais eficácia, porque caso você desobedeça, você é punido rapidamente, severamente, entendeu? Então, nós estamos caminhando para isso
E uma das possíveis saídas, literalmente, uma das possíveis saídas é o Bitcoin. Por isso que quando eu falo acerca de Bitcoin, eu não falo Bitcoin simplesmente por questão do dinheiro ou da valorização. As pessoas que ouvem falar em Bitcoin, as que não conhecem já dizem a pirâmide. As que já ouviram falar, acham, valoriza pra caramba, pode deixar a pessoa rica. Mas aqui, de fato, estuda sobre Bitcoin, entende que Bitcoin ele é uma espécie de uma arma. Bitcoin ele é uma espécie de uma arma por quê? Porque em momentos como esse, você consegue tirar o Estado, tirar o governo do teu dinheiro, do teu patrimônio. Esses dias mesmo, hoje nós vemos uma transação em Bitcoin, o cara pagou em torno de, se não me engano, de 1,3 ou 1,4 bilhões de dólares e pagou só $90 de taxa. E ele fez essa transação em menos de 10 minutos, sendo que se você for fazer essa mesma transação em um banco tradicional, você leva dias, você leva horas, você leva uma série de protocolos. E é possível que o seu banco nem tenha esse dinheiro para poder transferir. Então, ou seja, tem todo um protocolo absurdamente, sendo que no Bitcoin é totalmente diferente. Então, o Bitcoin ele é uma arma que pode ser utilizado para você conseguir fugir, para você conseguir proteger, para você conseguir escapar em um momento de crise. E também te dando de fato uma segurança, apesar de que todas as vezes que ele estoura, que ele bate o seu topo histórico, você vê uma desvalorização muito grande dele, mas é verdade que todas as vezes que ele desvaloriza absurdamente, quando ele volta entregando 4, 5 vezes mais do que ele entregou da vez passada. Então é uma moeda que nós podemos utilizar ela para ter uma segurança, para ter um meio de se proteger contra uma eventual possível catástrofe no nosso território. E se haver um crash na economia igual houve em 2008, a maioria das pessoas que hoje são milionárias e elas recebem em reais ou recebem em títulos, recebem em ações, ou tiver empresa e todo o seu dinheiro estiver lastreado nessas empresas, as pessoas viram pobres do dia para a noite. Essa é a realidade. E em economia a gente tem que estudar a respeito disso, tem que ficar antenado a respeito disso, mas essa é a realidade. As pessoas no momento de crise que não tiver dinheiro físico, que não tiver dinheiro em espécie, nessa hora o que vale é o dólar, na hora em que houver a crise global, o aconselhável é você tem que ter uma parte em Bitcoin guardada, mas você tem que ter uma parte em cash, porque em dólar, porque dólar ele é muito líquido, ele é muito fácil de ser utilizado. Então você tem que ter ele em dinheiro físico, tá? Em conta física, você tem que estar com ele em mãos, o dinheiro físico ali, ou devido à tecnologia das criptomoedas, você ir em stable dólar, uma criptomoeda que representa o dólar, caso ele não venha quebrar com essa crise. Você ter esse dinheiro rápido para ser utilizado. Por quê? Se houver uma crise global, todos os ativos do mundo, inclusive o Bitcoin, eles vão derreter. Então, tipo assim, o mercado de ações ele vai cair 80%, 90%. E o Bitcoin, a mesma coisa. Eles vão derreter absurdamente. Só que quando eles derreter absurdamente, quem tiver dinheiro físico ou quem tiver dinheiro que poderá ser utilizado na hora, ou um possível dinheiro que não foi confiscado, que o seu banco não quebrou, você vai conseguir comprar ativos extremamente sólidos que vão estar super descontados. Então é nessa hora que é o ideal de você entrar em Bitcoin, você entrar em ações de boas empresas, você vai conseguir comprar terrenos, você vai conseguir comprar uma série de coisas com preço extremamente descontado. Então, a maioria das pessoas estão projetando essa crise para os próximos 10 anos, acreditam que é até menos, né? Mas é bom nós estarmos antenados acerca disso, estudar a respeito disso e também fazer estratégias. Por exemplo, uma das estratégias que eu faço é estudar como que funciona o mundo das criptomoedas, eu faço isso, como é que funciona o Bitcoin, tudo isso. Estudo junto, paralelo a isso, análise gráfica, análise técnica, esses gráficos que eu sempre estou mostrando para vocês. E agora eu vou começar a estudar sobre opções, que é uma forma de proteger a tua carteira. Ou então, estudando a respeito disso, você consegue se proteger. E aconselho muito a maioria das pessoas a fazerem isso, estudar acerca do mercado de ações, de criptomoedas, porque você consegue valorizar o pouco que você tem e fazer estratégias para você conseguir aumentar esses rendimentos absurdamente, utilizando análise gráfica, análise técnica, né, análise fundamentalista e fazer operações de position trade, swing trade, day trade também. Então é uma das formas que eu vejo aí para o futuro. E mediante esse cenário, o que eu tenho para alertar para você é: se vier uma crise nos próximos 10 anos, nós veremos uma catástrofe econômica mundial, provavelmente como nunca houve na história.
E as pessoas que estão estudando a respeito disso, essas pessoas vão se beneficiar absurdamente. Tem uma frase que eu gosto muito que diz que sorte é a junção da oportunidade com a preparação. Então, quando você está preparado e surge a oportunidade, aí é que a sorte cantou para o seu lado. Então, eu aconselho você a estudar a respeito, a entender mais como que funciona, principalmente para você que é jovem, tá bom? Porque mediante uma crise financeira global não tem bom. E segurar a moeda fraca, que no caso é o real, não é garantia de você ter um bom rendimento no futuro, uma segurança no futuro. Então, com esse vídeo só queria mostrar para vocês um pouco mais acerca da minha visão acerca de Bitcoin. Eu não estou em Bitcoin por conta do que ele pode render e pode deixar rico, não. Eu confesso que eu já passei dessa fase de Bitcoin pode deixar rico, tá? Não. Bitcoin ele é uma forma de proteção. Você tem ele para se proteger, para utilizá-lo em eventuais circunstâncias. Quando ele está subindo, você guarda. Quando ele está caindo, e ele cai violentamente, você guarda uma parte, vende outra e faz operações de shortar para você aumentar os seus dólares e depois recomprar Bitcoin mais barato, beleza? Só que fazendo isso, para fazer isso, você tem que estudar. Você tem que passar horas estudando, você tem que se dedicar. Você não pode simplesmente delegar essa função para alguém e ficar para lá. Não, você tem que acompanhar. Você tem que estar junto ali para saber o que estão fazendo com o dinheiro que você tem. Beleza, queridos? Então, ficamos por aqui nesse vídeo. Quis trazer mais uma reflexão acerca de como está funcionando, minhas expectativas para o futuro. Se inscreva no canal, deixa o seu like e tamo junto, Vaz. Qualquer coisa, sugestão de tema, de vídeo, mande no meu Instagram, deixe nos comentários e será uma honra receber feedback de vocês, ok? Deus abençoe, tamo junto.